Voltamos aqui ao nosso estudo, chamado Orientação Assertiva, parte 2 de 3. Eu estava falando de uma máxima que a espiritualidade, pelo menos que me rege, ela traz, que é: você não vai falar do caminho sem trilhar o caminho. Há uma linha de hipocrisia aí, quando um terapeuta, quando um médium, quando um indivíduo que se coloca à disposição de auxiliar ao próximo, ele não se coloca em tratamento também, ele não se coloca em terapia, ele não trata as suas neuroses. Tem uma máxima que tratar o outro é tratar a si mesmo, mas se torna muito mais rico, muito mais assertivo quando você trilha o caminho também. Vamos usar como exemplo o seguinte exemplo. Você teria mais confiança num endocrinologista buscando aí um processo de emagrecimento que tivesse uma estrutura corporal aparentemente mais saudável, não fosse tão cheinho, tão gordinho? Nada contra estar ou não gordinho, mas é uma analogia de exemplo mais lúdico aqui. Você iria ao dentista fazer um reparo nos seus dentes, um dentista que não tem dentes saudáveis? Você confiaria num gestor financeiro que tem a vida financeira toda lascada? Muito bem. Nenhum de nós tem a sua vida totalmente perfeita, bem resolvida e tudo mais. Mas estar em movimento estar trilhando o caminho, primeiro vai te dar bagagem de vida. E muitas vezes aprendi uma técnica com Jeffrey Zeig, um trainer de PNL, não me fale memória, americano. E ele falava do trilhar o caminho, e ele ensina a técnica de espelhamento, onde, numa linha mais ortodoxa, o terapeuta não fala da tua vida, mas dentro da linha de ensino dele, e utilizo isso muito em recurso em setting terapêutico, e às vezes isso em apometria. O espelhamento é falar um pouco de algumas histórias da tua vida, de algumas experiências, não transformando, invertendo o papel terapêutico, né, colocando o consulente na posição de escute os meus problemas, aí resolva os meus problemas, mas mostrando muitas vezes uma caminhada. Você faz às vezes a descida, humaniza-se, coloca-se na posição de dor do indivíduo, gera um rapport e você sobe com ele, mostrando que você também compreende a dor dele, que você também já trilhou esse caminho, que você superou, que você está em processo de, que você está em busca de, e assim por diante. Isso tem sido muito funcional em setting terapêutico e nas realidades apométricas. Então, primeiro, a instrumentalização é importante, conhecer a instrumentalização que você utiliza, uma hipnoterapia, uma constelação, entender o que você está usando, porque existem muitos terapeutas também buscando aí uma salada de recursos e aí não sabe nem o que está aplicando ao seu próximo. Essas técnicas de espelhamento, tá? Trilhar o caminho, para falar do caminho, para que você esteja um pouco alinhado e não seja um hipócrita. Você fala muito para faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso inclusive energeticamente falando. Imagine metafisicamente por detrás de você a espiritualidade que está te ouvindo, falar: olha o panaca aí falando um monte de coisa, a vida dele tá uma merda, como é que ele quer falar para o outro de? E muitas vezes você demonstrando com exemplos, e não é demonstrando perfeição, tá? Inclusive demonstrando os erros, os tropeções e assim por diante da vida, sabendo aí até onde dá para se expor ou não com o consulente. Isso pode ser e tende a ser muito eficiente e soa com uma máxima que eu digo isso muito em curso, chamado honestidade emocional. Mas vamos voltar lá à temática do primeiro capítulo. Se você não assistiu a primeira parte do estudo, dê uma revisitada sobre a orientação assertiva. Saber qual é a instrumentalização necessária para o indivíduo. No Núcleo Vida Plena, nós temos como base 3 caminhos pós-atendimento apométrico, tá? Então nós estávamos falando antes, né, de um processo que a gente vai chamar de triagem, embora não exista uma triagem oficial no Núcleo Vida Plena. O acesso aos agendamentos é livre a qualquer um, via site, você sabe o caminho. Eu vou rodar o videozinho aqui,
todo dia 15 às 7 horas da manhã, abrimos 60 vagas, Não há um pré-requisito para, tá? E o indivíduo chega lá desde uma unha encravada até uma doença terminal, e nem sempre ele vai ouvir aquilo que ele quer, e sim aquilo que ele necessita para o crescimento, para a evolução, para a caminhada dele. Mas, dentro da orientação assertiva, nós estamos no antes. Existem casas, agrupamentos que têm um processo de conversa fraterna, de uma triagem prévia. É importante que seu agrupamento tenha essa estrutura, que seu agrupamento também se aperfeiçoe nesse processo, porque não é só de boa vontade, né? De boas intenções, o inferno está cheio também. Haver uma qualificação melhor desse processo, haja vista que um processo de conversa fraterna, de acolhimento nesse sentido, e posterior a isso, uma triagem é importante, ajuda bastante, mas porque é um processo de esvaziamento, muitas vezes uma grande porcentagem da população está carente hoje, precisa só esvaziar o copo, às vezes a conversa fraterna já é grande, uma etapa grande aí do tratamento, mas quanto mais qualificado for, inclusive essa mão de obra, mais qualificado será o resultado final, mais assertivo, melhor dizendo, será o resultado final, tá? Nós estamos caminhando para uma etapa espiritual, terapêutica, energética, onde precisa haver uma melhor qualificação para que o auxílio seja mais assertivo, para que seja mais eficiente, ok? Para que o indivíduo saia do loop na medida do possível. Claro que ninguém muda ninguém, depende também da vontade, do tempo do indivíduo, para que a gente entenda também o tempo do indivíduo, tá? Quando dizer não, quando orientar, quando ser mais duro, mais acolhedor e assim por diante. E aí então, lembrando da tríade que eu falei, mente emocional, energético espiritual e física, tá? Quando o direcionamento vai ser para um médico, para a ciência física, material, quando será para um encaminhamento terapêutico, quando será para um encaminhamento energético, para uma instância energética. Isso faz com que o direcionamento seja mais assertivo. Eu vou narrar um case no próximo episódio, mas antes de narrar esse case, eu quero pontuar aqui um dado bastante interessante. Normalmente no atendimento apométrico a gente tem não é uma regra absoluta, mas na prática a gente percebe o seguinte movimento. Ou o indivíduo, ele passa em um atendimento, o modus operandi do Núcleo Vida Plena, ele baseia-se basicamente um atendimento, o indivíduo ele fica travado por 6 meses para que ele não tenha retorno, a não ser que haja orientação direta da espiritualidade. O indivíduo X precisa de retorno e aí ele marca um retorno para ele. Do contrário, não. O indivíduo ele sai de lá ou de alta, tá? Eu brinco, vai e não peques mais. Segue adiante aí na sua caminhada e vai aprender em outras instâncias, porque partimos de um princípio do 80-20, ele recebe 20% daquilo que ele necessita para entrar em equilíbrio, para percorrer os outros 80% que lhe cabe na tua vida. Tem um case aí nos estudos de caso que eu falo do princípio do 80-20, mas basicamente é isso. Nós não estamos lá para consertar todas as questões da vida do indivíduo. Às vezes a questão está esbarrando num processo auto-obsessivo, de distúrbios de personalidade, às vezes processos obsessivos complexos externos bem agravados, às vezes situações que fogem aí tem aí 190 estudos de casos, pelo menos aí à disposição para... Às vezes contextos simples, às vezes processo de obsessão de encarnado para encarnado, enfim, são enredos e mais enredos, e às vezes o processo é muito simples, coisas muito simples, o indivíduo ele precisa só dar um apertozinho no parafuso para que ele decole. E pessoas que chegam lá em situações que talvez não seja o tempo do indivíduo, e a gente tem que aprender a respeitar isso também, porque ele tem que passar por aquela experiência, não cabe a nós julgarmos que sim ou que não, mas compreendermos que nós também não podemos sofrer da síndrome de Deus, síndrome de Madre Teresa de Calcutá e querer consertar o planeta e todos os problemas do mundo. Não nos cabe a isso. Muito bem.
Daqui a pouco eu volto ao case, mas para finalizar, esqueci de complementar aqui. O indivíduo tem retorno, não tem retorno e ele caminha. O indivíduo é orientado para estudos, tá? Em alguma instância, um estudo de ordem emocional, um curso de educação emocional, um curso de desenvolvimento mediúnico, ou o próprio curso de apometria, principalmente quando o indivíduo aí, a sua mediunidade está gritando e tudo mais, ele precisa aprender a lidar com esse contexto medianímico dele. O indivíduo é encaminhado para um tratamento de ordem terapêutica, e aí ele pode ser orientado a passar num corpo terapêutico da casa ou passar a qualquer profissional externo. Às vezes também orientação para que ele busque um complemento médico, se ele não estiver. Haja visto e lembrando e reforçando aqui, um tratamento energético, espiritual, apométrico ou qualquer outro, não dispensa um tratamento médico qualificado, ok? Então, que fique bem claro a todos aí que buscam um tratamento complementar aí, um tratamento dito alternativo, um tratamento espiritual, energético, seja lá que nome vocês queiram dar, não dispensem o acompanhamento médico, não dispensem os exames e a tratativa da medicina, da ciência atual, ok?